de Mateus 10. Irmãos, a igreja Casa de Oração para Todas as Nações, ela é uma igreja tão séria com o que diz respeito à palavra do Senhor. Quem é que gosta do cheiro de azeite? Por favor, levante sua mão. Acho que ninguém gosta, assim, ó. Gosta, poucas pessoas gostam do cheiro, né? E quando ele fica meio velho, como que ele fica? Rançoso, um cheiro ruim. Então, irmãos, quando a gente pega um azeite desse aqui, ele acaba ficando velho na igreja. E quando a gente vai ungir as pessoas, o que que a gente leva para a testa dos irmãos? Um cheiro de ranço. Na hora que coloca o azeite, os irmãos já fazem assim, pai. Aí um dia os irmãos chegaram para mim e falaram: pastor, vamos colocar uma mirra nesse azeite, para ficar cheiroso. Aí eu falei: não, mas a Bíblia falou que não pode colocar. Na época os irmãos reuniram comigo, os obreiros, e falaram: não, mas nós vamos usar uma mirra diferente daquela que usou para consagrar o sacerdote. Falei: é diferente? Não, nós já pesquisamos o nome das mirras, está tudo certinho, essas mirras a gente pode usar. Tudo bem. Compraram as mirras lá, trouxeram para a igreja, misturamos no azeite, e agora na hora de ungir os irmãos, o azeite estava cheiroso dentro da igreja. Pastor Elias veio aqui no aniversário da igreja, chegou no domingo, lá na casa da tia Marta, falou: nego, vem aqui que eu preciso conversar com você. Me chamou lá dentro de um quarto e trancou a porta do quarto. E aí, pastor, o que está acontecendo? E que cheiro é aquele daquele azeite lá dentro da igreja? Ai, pastor, nós misturamos uma mirra lá, mas não é a mesma que usou para consagrar o sacerdote, não. É uma mirra diferente, só para dar um cheirinho na igreja. Então, mas você não leu a Bíblia antes de fazer isso, não? A Bíblia está falando que não é para fazer igual e nem semelhante. Ou seja, nenhuma mirra pode ser colocada no azeite. O azeite tem que ser puro. Vocês entenderam como que a gente leva a sério a palavra? O que é mais gostoso, um azeite com mirra ou um azeite com murrinha? Com mirra, mas a Bíblia fala que não pode fazer. Entenderam, queridos? Então, a Bíblia, ela é séria. Quem concorda comigo, diga amém. Mateus capítulo 5, verso 10. Vamos lá. Vamos recomeçar de novo, né? Oi? Não, é Mateus capítulo 5, versículo 10. Nós vamos ler os mesmos versículos que nós lemos ontem, e vamos ler o de hoje. Mateus 5,10 está escrito assim, irmãos: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Repete comigo: bem-aventurado os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Mateus 16, abra comigo, por favor. Verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repete assim comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Eu vou ler a partir do verso 1. Evangelho de João 8, 31. Está escrito: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repete comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coloque a mão à altura do seu coração. Espírito de Deus, muito obrigado. É a terceira noite que nós estamos aqui aprendendo
sobre a história e o propósito da igreja. Eu acredito que o coração dos teus filhos, meu Pai, já está aquecido. Eu acredito que o Espírito do Senhor já acendeu uma chama em nossos corações. Eu acredito que existe um clamor dentro de nós, Papai querido, mostrando que precisamos de mudança. Eu acredito que o avivamento já chegou em muitos corações que aqui estão. Eu acredito que já existe um grito dentro dos nossos corações: nós não seremos mais os mesmos a partir dessa conferência. É no nome de Jesus que eu oro e que eu declaro os pensamentos e os sentimentos cativos da tua presença. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito de Deus, leve a tua palavra ao mais íntimo dos nossos corações. Fala conosco de uma forma poderosa e maravilhosa. Eu quero orar, meu Pai, pela nossa irmã Vivi, que não está se sentindo bem, está sentindo fraqueza no corpo. Manifeste o poder do Senhor sobre a vida dela agora. Joga por terra, meu Pai, toda enfermidade, toda pressão alta ou baixa, tudo que não procede do Senhor, eu repreendo agora em o nome de Jesus, e eu declaro que o organismo dela seja normalizado agora pelo poder do nome de Jesus. Assim eu quero orar, abençoar os meus irmãos e declarar a liberdade do Senhor neste lugar. Fique à vontade em o nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, 300 anos de perseguição, mas a igreja só cresceu. Quando a igreja parou de ser perseguida, ela ficou rica. Mas o que aconteceu com ela, irmãos? Ela caiu. Por quê? Por causa do conforto que agora chegou para a vida da igreja. A igreja deixou de ser perseguida. Então o conforto trouxe a queda da igreja. E quantos anos que durou a queda da igreja, irmãos? 1200 anos. A igreja ficou caída por 1200 anos. Dos 300 anos que acabou a perseguição até o ano 1517. A igreja ficou totalmente entregue à idolatria, ao paganismo e ao misticismo que existe dentro da igreja católica, apostólica, romana até os dias de hoje. Então, do ano 300 até o ano 1517, a igreja ficou perdida, repito, na idolatria, no paganismo e no misticismo. No ano de 1483, nasceu uma criança, lá na Alemanha. Qual foi o nome dessa criança? Martinho Lutero. Eu nunca estudei sobre Martinho Lutero na escola. Na minha época, história não estudava, mas dizem que hoje, na história, estuda Martinho Lutero. Então, no ano de 1483, na Alemanha, nasceu um jovem e o pai colocou o nome dele de Martinho Lutero. Cresceu. Dizem que um dia ele saiu, isso é história que conta, a Bíblia não relata isso, até porque já são 1500 anos depois de Cristo, então não é possível que isso esteja na Bíblia. A história conta que um dia ele saiu, era jovem, garotinho, e voltando para casa foi pego por uma tempestade muito forte, de relâmpagos e raios. Ele se escondeu em um lugar que podia esconder, e naquela hora ele fez uma promessa para Deus, que se ele não morresse, ele se tornaria um padre, um monge, que ele iria dedicar a vida dele para servir a Deus, porque ele ficou com tanto medo de morrer no meio daquela tempestade, que escondido em algum lugar, ele falou: Deus, se eu não morrer, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. E aí ele cresceu mais um pouquinho, foi tentar fazer uma faculdade de advocacia, não teve jeito. E aí, irmão, você pode falar, mas advogado naquela época? Irmãos, preste atenção, o Brasil tem 500 anos de história, essas nações têm 6.000 anos de história, 4.000 anos, então o Brasil é que chegou agora, essas nações existem há milhões de anos, para vocês compreenderem. Então agora Lutero quer fazer advocacia. Depois ele viu que deu errado, e ele se lembrou da promessa que ele havia feito para Deus. O que ele fez? Abandonou tudo e foi ser um monge. Para vocês entenderem, na nossa palavra hoje, seria como se ele fosse ser um coroinha, como se fosse, como é que chama aquelas mulheres? Freiras.
Então ele iria viver no internato, no orfanato, não sei como é que chama, a serviço do padre, dos bispos, dos papas e da igreja católica daquela época. Então ele fez essa promessa e foi estudar. Só porque quando este jovem chegou para estudar, para ser um monge da igreja católica, o que ele descobriu dentro da igreja católica? Todo tipo de pecado que nós relatamos aqui no culto de ontem. Ele começou a estudar e começou a ver a realidade. Falou, mas tem alguma coisa errada. Isso aqui não está certo. E aí ele estudou e ficou lá dentro daquele internato, que chama, orfanato, internato, acredito que seja internato, né? Orfanato é para criança que não tem pai e mãe, é internato. Mosteiro. Ficou lá dentro do mosteiro, estudando, e aí ele chegou a uma conclusão: isso aqui não é o que eu quero para minha vida não, gente. Isso aqui é pior do que lá fora. O pecado aqui é muito grande. Se decepcionou. E o que ele fez? Desistiu de ser monge, de servir a Deus ou de dedicar a sua vida para a igreja. E aí, irmãos, depois ele falou, então tá bom, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade de teologia. Lembrando que o Brasil tem 500 anos, mas aquelas nações existem há milhares de anos. Ele fez a faculdade de teologia e depois ele se tornou um professor de teologia. E como professor de teologia, agora um homem estudado, ele teve acesso ao que, irmãos? A Bíblia, porque a Bíblia estava onde? Escondida, ninguém tinha acesso a ela. Só as autoridades maiores da igreja católica. Então agora ele teve acesso à Bíblia, ele começou a ler a Bíblia. E ele percebeu que os problemas eram muito maiores do que aqueles que ele tinha descobrido, quando ele ainda era um jovenzinho querendo ser monge. Aí ele se revoltou mesmo, falou, não, está tudo errado isso aqui. E eu não posso me calar diante disso aqui. Martinho Lutero então resolveu fazer a reforma da igreja, que é o que nós chamamos de reforma protestante. Esta reforma aconteceu no dia 17 de outubro do ano de 1517. Lutero leu a Bíblia inteirinha e ele criou 95 teses de erros que ele encontrou dentro da igreja. Não foi só 5 pecados, 5 erros, não. Eu hoje só vou falar de 5. Mas naquela época ele criou 95 teses, fez um documento e ele levou aquelas teses e pregou elas aonde, irmãos? Na porta da igreja católica. Falou, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E automaticamente agora ele estava enfrentando o poder político e o poder religioso daquela época, que eram as autoridades da igreja católica, que tinha o domínio e o poder de todo o cristianismo naquela época. Então ele se levantou contra o poder político e o poder religioso daquela época. A igreja está errada. Deram uma oportunidade para ele se retratar daquilo que ele havia dito, e ele falou, só retrato se vocês me provarem que eu estou errado. Do contrário, eu não volto atrás. As minhas palavras estão ditas. E ele bateu o pé e sustentou as 95 teses. Teve que abandonar a cidade dele, teve que mudar, viver um tempo como fugitivo. Mas anos depois ele voltou e a reforma protestante ganhou força. Sabe por que a igreja evangélica cristã existe hoje? Por causa deste homem chamado Martinho Lutero. Porque ele não aceitou os erros da igreja romana daquela época. Porque ele não aceitou os pecados que a igreja vivia e praticava naquela época. Então, ele se revoltou contra, e na época ele criou uma religião que eles chamavam da religião luterina. Ou seja, a religião de Lutero. E esta religião foi ganhando força, também sendo perseguida. A igreja católica agora, brigando contra a igreja de Lutero. Mataram, morreram mais pessoas. Só porque o movimento cresceu, e daqui a pouco eles alcançaram outros países, outras nações, e depois de 1200 anos,
a igreja foi livre. E nasceu então os protestantes, que somos nós. A igreja dos crentes, os protestantes. Quem entendeu, diga amém. Aí essa igreja se espalhou no mundo inteiro. Mas o cristianismo ficou por 1200 anos preso lá dentro da igreja católica, com todo tipo de pecado. Mas a igreja não morreu. A igreja está aqui para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Agora o que eu quero que você entenda? Eu e você precisamos ser o Lutero da nossa geração. Eu e você precisamos ser os João Batistas da nossa geração. Nós não podemos aceitar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós somos chamados para isso. Eu preciso ser o Lutero da minha geração. Eu preciso ser o João Batista da minha geração. Quem entendeu a história até aqui, por favor, diga amém. Primeira tese de Lutero. Primeira tese: reivindicar a glória de Deus. Porque como nós aprendemos ontem, a glória havia deixado de ser de Deus e passou a ser dos homens. A glória agora não era mais de Deus, a glória agora era do governador, primeiro governador. Como é que ele chamava, irmãos? Constantino. As pessoas agora já não iam mais à igreja com uma roupa simples. Os padres, os bispos daquela época, a igreja já não era mais uma igreja simples, uma igreja humilde, não. Ela já não era mais. Agora todo mundo queria ir para a igreja adornado de ouro. Porque quem estava lá dentro, irmãos? O imperador. Então a igreja deixou de agradar a Deus. A igreja deixou de dar glória a Deus. E a igreja começou a dar glória ao homem que ali estava. Irmãos, e se nós trazemos esta verdade para a igreja dos dias de hoje, isso também não é diferente, irmãos. Nós damos glória para tudo. E muitas das vezes o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação, não recebe a glória que lhe é devida. Irmãos, às vezes a gente sai da nossa casa e faz de tudo aqui dentro da igreja, mas nada subiu lá para cima. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adorarão a Ele como, irmãos? Em espírito e em verdade. Não estou falando para nós virmos para a igreja mal arrumados. Irmãos, mas Deus não se importa com nada disso aqui não, irmãos. Deus não olha para a aparência do homem, Deus olha para o interior, para o coração. Amados, e eu quero que você entenda nesta noite, que nós nascemos e nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós somos adoradores. Existem tantas músicas falando sobre adorador. A do Nani Azevedo, eu quero ser um adorador por excelência. Tem um outro hino de Eixla, se eu não estou enganado, diz o que, irmãos? Adorar é o que sou, adorar é o que sei, eu sou um adorador. Só porque, irmãos, adorar é o verdadeiro louvor que sai do coração e não dos lábios. Dar glória a Deus não é aquilo que sai dos lábios, é aquilo que sai do nosso coração. E a primeira tese que Lutero então reivindicou, das 95, uma das mais importantes foi essa: reivindicar que a glória voltasse a ser do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e não do homem, e não das autoridades políticas, e não dos padres, dos monges, dos bispos, dos papas daquela época. A glória tinha que ser dada a Deus, porque somente Ele é digno de ser louvado e de ser engrandecido. Eu amo um versículo que está lá em Romanos 11:36. O que está escrito lá, irmãos? Porque dele, por meio dele e para
Ele são todas as coisas. E eu já falei algumas vezes sobre este versículo aqui, porque dele nós até reconhecemos que tudo é de Deus. Por meio dele, alguns reconhecem que tudo acontece por meio de Deus, outros não, acham que é a própria capacidade deles. Agora, a maior dificuldade, irmãos, é reconhecer que tudo é para Ele. A honra, a glória, o louvor e a exaltação. Nós temos dificuldade de entender isso. O Natan está aqui, ele sabe do que eu estou falando. Irmãos, pensa quando a gente vem aqui para a igreja e lava a igreja, e essa igreja fica fresquinha, cheirosa. Irmãos, eu falo assim, graças a Deus, que alegria no meu coração. A igreja está limpinha, os banheiros estão cheirosos. Eu estou dando graças a Deus porque a gente veio aqui lavar a igreja. Irmãos, eu já disse ontem, eu tenho as minhas dificuldades, e as minhas dificuldades, elas são difíceis de ser compreendidas. Quando eu almoço, eu janto, a minha boca, ela quer logo escova e pasta dental. Às vezes, depois que eu acabo de almoçar ou jantar, eu não dou conta nem de ficar conversando sem escovar os dentes. A do Isaac quer chocolate. E não é porque eu tenho mau hálito, porque eu não tenho mau hálito. Aí, irmãos, eu vou lá no banheiro, escovo os dentes e volto com a minha boca fresquinha. Sabe o que eu falo? Graças a Deus porque eu escovei os dentes. Isso parece uma meninice, né, irmãos? Mas eu tenho certeza que Deus entende o meu coração. Vocês entenderam, irmãos? Aí eu termino de escovar os dentes, eu vou lá e bebo um copo de água geladinha, porque não tem nada melhor do que beber água com os dentes escovados. O sabor da água é diferente, irmãos. Aí eu vou lá e bebo aquela água geladinha, bebo um copo, 2 copos de água, e falo, graças a Deus por esta água. A minha esposa antigamente deitava na cama, e quando ela deitava na cama, ela falava assim, Deus, obrigado por essa cama, mas agora ela parou de falar. Aí ela deita na cama, e de vez em quando eu falo com ela, você não vai agradecer mais ao Senhor pela sua cama? Porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Tem gente que não tem dente para escovar, sabia disso? Eu tenho os meus. Tem gente que não pode beber um copo de água, porque tem que fazer hemodiálise e não pode beber água. Eu posso beber o quanto de água que eu quiser. Tem gente que não tem uma cama para dormir, mas eu tenho uma cama para dormir. Então eu dou graças a Deus pelo meu dente escovado, pela água que eu bebo, pela cama que eu deito. Eu dou graças a Deus pela igreja que está limpa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu reconheço que tudo é de Deus, que tudo acontece por meio dele, e que a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Então vamos trazer essa tese de Lutero para nós agora. A gente dá glória a Deus por tudo que a gente faz? A gente dá glória a Deus por tudo que a gente é abençoado? Ou a gente só reclama? Ah, mas também... Você dá glória ou você reclama? Você dá glória ou você é um murmurador? Fomos lá tentar arrumar o carro do Natan, irmãos, pegou fogo, queimou a porta. A gasolina pegou na porta, ficou queimando a porta. Se fosse outra, olha aqui para você ver. Sabe o que eu fiz, irmão? Graças a Deus porque não pegou fogo no carro inteiro. Graças a Deus porque não pegou fogo na casa. Graças a Deus porque não queimou o mecânico. Você está acostumado a dar glória a Deus por tudo que acontece na sua vida? Pare de murmurar e comece a dar glória a Deus. Glorifique a Deus pelas coisas mais pequenas da sua vida. Eu vou contar um testemunho para vocês. Domingo agora de manhã, uma mulher me chamou na porta da minha casa, bem cedinho. E eu já olhei, era uma moradora de rua, eu falei, essa mulher quer comida. Já peguei logo um pacotinho de biscoito e levei para ela, porque para mim ela ia me pedir comida. Na hora que eu cheguei com a comida, a mulher chegou e falou, não, eu não quero comida. Falei, então senhora, o que a senhora está precisando? Ela levantou a blusa.
aquela colostomia aqui, irmãos, aquela buraco aberto aqui, um caroço desse tamanho para fora, amarrado uma sacola, com as fezes vazando e saindo tudo para fora. E ela falando assim comigo: pelo amor de Deus, me dá R$20, eu preciso chegar até a Santa Casa, eu preciso comprar uma bolsa, só lá que tem, eu não aguento mais de dor, eu não aguento mais sofrer. E eu falei: a senhora é moradora de rua? Ela falou: não sou, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Se ela mentiu ou não, problema dela. Fui lá dentro, peguei o dinheiro que eu tinha, não dava R$20, dei para ela e falei: senhora, por favor, vá embora para a Santa Casa comprar essa bolsa da senhora, a senhora não pode viver desse jeito. E depois ainda me arrependi de ter feito isso. Eu deveria ter segurado ela, chamado o SAMU, porque, irmãos, não é possível que um ser humano viva daquele jeito. Aí, irmãos, você come, você vai ao banheiro, o seu organismo funciona tudo direitinho para a glória do Senhor, e você não consegue dar graças a Deus pela sua vida. A primeira coisa que Lutero falou: a igreja precisa voltar a glorificar a Deus. E eu quero chamar esta igreja casa de oração para todas as nações, a voltar a glorificar a Deus pelas coisas mais pequenas da sua vida, pelos menores acontecimentos que acontecerem. Comece a agradecer a Deus, pare de murmurar. A Bíblia fala que Herodes foi morto, porque, irmãos, por que Herodes morreu? Porque ele não deu glória a Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8: Deus não divide a sua glória com ninguém. Não tome para você a glória que pertence a Deus. Quem aqui entendeu isso, diga amém. Não tome para você a glória que pertence a Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você é um bom profissional? Foi Deus quem te deu essa capacidade para ser. Você é bonito? Foi Deus que te fez assim. Quem aqui se considera bonito? Dá glória a Deus aí, vamos ver. Não, quem aqui se considera bonito? Dá glória a Deus. Amém. Dá glória, irmãos. Vai, pelo amor de Deus. Amém, amados. Dá glória a Deus por tudo, irmãos. Amém, queridos. Às vezes a gente vem para a igreja, num culto, irmãos, dá glória, exalta o nome do Senhor, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, porque dele, tudo é dele, por meio dele, tudo acontece por meio dele, e para ele seja toda honra, glória, louvor e exaltação. Aprenda a dar glória a Deus. No dia que você parar de murmurar, muitas coisas vão melhorar na sua vida. Eu estava trabalhando lá na oficina do irmão Leonardo esses dias e chegou uma mulher lá. E a mulher começou: porque eu não reclamo de nada na minha vida. Porque quando você reclama, você atrai em dobro aquilo que você reclama. Aí nós estamos ouvindo a mulher, né? Aí daqui a pouco, não sei o que aconteceu. Não, eu trabalho com espiritualidade. Eu na hora já falei: essa mulher é espírita. Pensei comigo calado. Aí daqui a pouco o irmão Wanderson chegou e ela continuou falando que é espiritualidade. Aí o irmão Wanderson não aguentou não e perguntou para ela. Ela falou: não, eu trabalho com a espiritualidade do ser humano mesmo. Irmãos, não conhece a Bíblia como nós, mas não murmura, agradece a Deus por tudo. A igreja conhece um Deus vivo, verdadeiro e poderoso, reclama por tudo e não sabe dar glória. Aprenda a dar glória. Amém, queridos? Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de questionar, aprenda a dar glória. Segunda tese que Lutero reivindicou, segunda tese, que a fé do povo voltasse para Deus e saísse do que, irmãos? Das indulgências que eram vendidas. Então a fé agora ela tinha que voltar para quem, irmãos? Para Deus. Eu esqueci de contar para a igreja ontem que eles começaram a achar pedaços de madeira, e cada pedaço de madeira que eles achavam era um pedaço da cruz de Cristo. Aí eles começaram a vender os pedaços da cruz de Cristo, porque se você comprasse um pedaço da cruz de Cristo, aonde o pedaço da cruz chegasse, acabou os problemas tudo.
mas eles venderam tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para fazer umas 300 cruzes. Todo pedaço de madeira era da cruz de Cristo agora, é da cruz, e nada era da cruz. Achavam ossos, é de Jesus, isso aqui é o osso de Jesus. Vendia o osso de Jesus, pedaço da cruz, vendia tudo. Então a fé do povo foi para onde, irmãos? Para a idolatria, para o espiritismo e para o misticismo. Só porque quando Lutero leu a Bíblia, ele entendeu que a fé não dependia de nada daquilo que era pregado. E eu esqueci de falar aqui ontem sobre o martelo que é vendido para bater sentença. Quem aí já ouviu falar do martelo? Por favor, levante a mão. Compre o martelo, e aonde você bater o martelo, o seu milagre vai chegar. Então, primeiro foi a glória que era de Deus, e segundo, a fé do povo precisa voltar para Deus. A fé do homem não pode estar ligada, irmãos, a nenhum objeto. A fé do homem não pode estar ligada a uma rosa, a um sal, a uma blusa que você tem que dar 7 nós nela, e depois de 7 dias na igreja, desfazer os 7 nós para desfazer o mal da sua vida. A fé do homem não pode estar ligada a isso. A fé do homem precisa estar ligada aonde, irmãos? Em Deus. Aí Lutero foi e chamou o povo: pare de colocar a fé de vocês nessas coisas que eles estão vendendo para vocês aí. Isso aí não é fé. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus 11, verso 1. Olha o que está escrito: ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então fé é o que, irmãos? A certeza das coisas que esperamos, mas ainda não vemos. Espera aí, vou levar um pacote de sal lá para minha casa. Aonde que tem que pôr o pacote de sal? Atrás da porta, debaixo da cama. Isso é fé? Isso é fé, igreja? Isso é misticismo, paganismo e idolatria. Isso não é fé. Como eu já disse, a única coisa que temos base bíblica para usarmos por meio da fé é o óleo da unção. Antigamente eu me lembro que eu era uma criança, minha mãe me levava nos antigos benzedores, e eu era muito custoso, irmãos. Na hora que a benzedeira pegava a folha de arruda e colocava atrás da minha orelha, a bichinha até quebrava e caía, de tão custoso que eu era. A bichinha até envergava e caía no chão na hora. Arruda para você tirar o mal da sua vida, tira mesmo, porque fede, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Então, irmãos, fé é a convicção e a certeza das coisas que esperamos, mas ainda não vemos. O que você está esperando de Deus? Você não precisa de nada além da fé, porque se você dobrar o seu joelho pelo novo e vivo caminho, você vai entrar no Santo dos Santos e vai falar direto com Deus: papai, eu estou precisando do meu milagre. Quem aqui entende isso, diga amém. Amém, igreja. Nós não precisamos de nada não, irmãos. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, quando eu dobro o meu joelho para falar com Deus, eu entro no Santo dos Santos. E aí o que Lutero fez? Olha, a glória tem que voltar para Deus, e a fé precisa ser apoiada em Deus, não em objetos, não em utensílios, não em nada dessa natureza. A nossa fé precisa estar apoiada unicamente em Deus. Quem entendeu, por favor, diga amém.
que está escrito aí, irmãos, o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6? O que está escrito? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no nome de Jesus, que você tenha uma fé, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira, e não uma fé cheia de paganismo, misticismo e idolatria. Que a sua fé esteja firmada no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Quem entendeu, diga amém. Hebreus 11, 33, leia comigo para nós vermos. Eu vou ler a partir do verso 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram, que irmãos? Reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Pastor, tá bom, Deus fechou a boca do leão com Daniel, mas morreu 10.000 dentro do Coliseu. Pastor, Deus apagou o fogo na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas morreram muitos queimados e morrem até hoje. Eu estava ouvindo, irmãos, um podcast e o pastor falou uma coisa que desafiou a minha fé. Sabe o que ele falou? Nós temos fé assim, ó: Deus cura, e se Deus não curar, Ele não é Deus. Só porque o que nós cantamos aqui na igreja? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se a porta ficar fechada, Ele é Deus do mesmo jeito. Sua fé, você só tem fé para Deus fazer a sua vontade? Ou você tem fé para a vontade de Deus ser realizada na sua vida? Ah, irmãos, e se Deus falar que eu vou morrer amanhã? E aí? Vai morrer, morreu, acabou, ué. Se Deus falar que eu vou morrer amanhã, a igreja pode fazer o que ela quiser, irmãos. Quem é que lembra do filho da Eixla, por favor? Pegou meningite. O Brasil e o mundo inteiro orando pela vida daquele jovem. O que aconteceu? Ele morreu. Davi, quando recebeu a mensagem do profeta Natã, o seu pecado será perdoado, mas o filho que foi gerado por este adultério vai morrer. O neném nasceu, logo se adoeceu. O que Davi fez? Foi para o quarto, ficou recluso, orando, jejuando, chorando, não comia e não bebia absolutamente nada, crendo que Deus fosse ouvir a oração dele e curar aquela criança para que ela não morresse. Aí o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? A criança morreu, os servos de Davi foram lá dar notícia para ele, mas eles tinham medo que na hora que desse a notícia, Davi cometesse uma loucura. Chegaram os servos de Davi desconfiadinhos, pensando como é que vamos dar essa notícia para Davi. Quando eles entraram dentro da recâmara de Davi, Davi logo já entendeu aquela situação e perguntou: a criança morreu ou morreu? Sabe o que Davi fez? Levantou, trocou de roupa, tomou banho e foi comer. E aí eles não entenderam nada. Enquanto a criança estava viva, ele estava chorando. A criança morreu, ele levantou, foi tomar banho, trocar roupa e vestir e comer. Não entenderam nada. Sabe o que ele respondeu? Enquanto estava viva, tinha a oportunidade de viver, mas agora que morreu, não tem mais o que ser feito. Acabou. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente for olhar a nossa fé só do nosso ponto de vista, não, Deus tem que curar, todos nós vamos desviar hoje. O que você me diz de uma criança, de um casal cristão, que nasce e morre um ano depois? Criança que nasceu perfeita, e um ano depois essa criança morre.
Então, a nossa fé, ela não pode ser exclusivamente usada para que Deus realize a nossa vontade, mas ela também precisa ser usada para aceitar a vontade de Deus. Quem aqui tem fé, diga amém. Você orou, jejuou, chorou e Deus não fez? Não é a vontade de Deus, pronto, acabou. E você tem que ter fé para aceitar isso, porque senão mais cedo ou mais tarde você vai desviar. Eu orei, clamei, Deus não fez, então Deus não é vivo, Deus não me ouve, Deus vai deixar de ser Deus na sua vida. Quem compreendeu, diga amém. Repete assim comigo, irmãos, a igreja não precisa de nenhum objeto para sustentar a sua fé. Amém? Pela fé, o leão fechou a boca, o fogo não queimou, conquistaram reinos, venceram exércitos, foi pela fé. E fé é a convicção e a certeza daquilo que você não vê, mas você espera. Como que está a sua fé? Está louvando a Deus com toda a sua força? E como que está a sua fé? Você crê no impossível de Deus na sua vida mesmo? E se o impossível for também o não de Deus, você está disposto a aceitar o não de Deus? Jó disse, o bem de Deus você aceitou com prazer, e o mal não queres tu aceitar? Tu falas como uma louca mulher. E ela disse o que? Amaldiçoa seu Deus e morre, Jó. Não, você está louca, mulher. Fé é fé, irmãos, para ver a vontade de Deus sendo realizada, como resposta de sim ou não. Isso é fé. Se Deus falar não, é não. E se Deus falar sim, é sim. E glória a Deus por isso. Quem compreendeu, diga amém. Esse amém aí já ficou um pouquinho desanimador, né, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos, fé é para aceitar o sim e o não de Deus. Porque se Deus falar não, é não, acabou. Primeiro, a glória é de Deus. Segundo, a fé, ela precisa ser exclusivamente de, ou não, de não, em Deus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, por favor, agora. Voltam só um pouquinho para trás. Não, irmãos, não é Filipenses não. É Efésios 2:8. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Repete assim comigo, a graça. Repete assim comigo, é pela fé, é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Então é por meio da graça que nós somos salvos, por meio da fé. O terceiro ponto que Lutero reivindicou: ninguém paga mais pela salvação, ninguém paga mais pelo perdão, e ninguém paga mais pelas bênçãos. Por quê? É pela graça que somos salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que somos salvos. Ninguém aqui precisa pagar pela salvação. Jesus já pagou o preço. Quem compreende, diga amém. Quem já ouviu aí as pessoas falando que pastores vendem pedaço do céu? Por favor, levante sua mão. A igreja loteou o céu e vende pedaço do céu para os outros. Por causa do que, irmãos? Dos abusos, dos exageros, a pedição de dinheiro. Aí as pessoas que não entendem a palavra de Deus, e mesmo sem entender, já vê que está errado, começam a fazer brincadeiras com a nossa fé. Olha lá, os pastores já lotearam o céu e estão vendendo pedacinho do céu. Eu repito o que eu disse ontem: a única coisa que a Bíblia pede é dízimo e oferta. Tudo o que demais cobrar de você, irmãos, isso não é justo diante de Deus. E Lutero falou: acabou. Ninguém paga mais pelo perdão, ninguém paga mais pela salvação, e ninguém paga mais pelas bênçãos, porque é pela graça que somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe qual é a única coisa que Deus quer de nós? É o nosso coração, irmãos.
É o nosso coração. Quem compreendeu isso, por favor, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, irmãos, e eu fiquei apaixonado por este versículo. Apaixonado, eu me apaixonei por este versículo. Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos 4, 3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, alguém faz qualquer obra, o seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Então o que a Bíblia está dizendo? Que quando eu trabalho e eu recebo, aquilo não é um favor, é uma dívida. Todo mundo aqui que trabalha no final de mês quer o quê? Quer o quê, irmãos? O seu din-din, você trabalhou o mês inteiro. Então você trabalhou e você quer o seu salário, isso é uma dívida. O seu patrão não está fazendo um favor em te dar o dinheiro, porque você trabalhou o mês inteiro para receber aquele dinheiro. Então, Paulo está ensinando, irmãos, não é pelas obras que nós vamos ser salvos, não é pelas obras que nós vamos ser abençoados, porque se fosse pelas obras, Deus estaria pagando uma dívida que Ele tem conosco, e Deus não deve nada a ninguém. Tudo que Deus faz por você e por mim é pela graça, é pela misericórdia. Graça é o que, irmãos? O favor que eu não mereço. E misericórdia é o que, irmãos? Ser tratado além daquilo que eu mereço. Por isso a Bíblia diz que é melhor você obedecer do que o sacrificar, porque a única coisa que Deus quer é a sua obediência. E agora Lutero chegou e disse: a partir de hoje é pela graça, ninguém paga mais nada, porque Abraão creu, e pela fé, a fé foi imputada a ele como justiça. Igreja, a única coisa que Deus quer de nós é que a gente sirva a Ele com todas as forças do nosso coração, da nossa alma e do nosso entendimento. Temos que orar, temos que jejuar, temos que ler a Bíblia, mas não existe sacrifício nenhum que eu possa fazer que vai me fazer merecedor da bênção de Deus. É pela graça, porque se for pela obra, Deus está pagando uma dívida que Ele tem com você, e Ele não deve nada para ninguém. Ele já derramou a última gota de sangue dele a favor da igreja. Quem compreende isso, diga amém. Irmãos, quando eu li este versículo agora, alguns dias atrás, e eu entendi, porque eu já li várias vezes, mas dessa vez eu entendi, meu Deus do céu. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa para Deus e acha que Deus é devedor, acha que Deus tem que retribuir a gente. Não, irmãos, Deus não te deve nada. Tudo que Ele faz na sua vida e na minha vida é por favor, é por graça e é por misericórdia. E se a igreja reconhece isso nessa noite, eu gostaria que a igreja aplaudisse ao Senhor com suas palmas, por causa da graça do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então Lutero reivindicou a glória para Deus, Lutero reivindicou uma fé genuína somente em Deus, e Lutero reivindicou: igreja, vamos viver uma vida por meio da graça. Infelizmente, irmãos, tem muitas igrejas que estão trazendo a lei para dentro da igreja novamente. É muito simples. A arca da aliança, ela é de onde, irmãos? De onde que a arca é? Da lei. Quem é a arca hoje? Nós, porque a presença habita em nós. O candelabro veio de onde? Da lei. Azeite para pegar fogo. Quem aqui é uma chama viva hoje? Diga glória a Deus. Então a igreja não precisa de arca, e a igreja não precisa de candelabro, porque eu sou a arca. Aleluia. O azeite, a unção está em mim.
Não é no candelabro. Quem compreendeu isso, diga glória a Deus. Quem compreendeu, diga glória a Deus. E aí, se a gente for falar das campanhas, né? Que tem todo o simbolismo da velha aliança, da lei, dentro das igrejas hoje, nós vamos ficar perdidos. Só porque está escrito, é pela graça. Porque se fosse pelas obras, Deus estaria pagando dívida para nós. E Deus não nos deve nada. Somente obedeça, seja fiel, sirva a Deus com todas as forças do seu coração, da sua alma e do seu entendimento. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem muita graça de Deus para ser liberada sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. O quarto ponto que Lutero reivindicou, sabe qual foi o quarto ponto? A autoridade tinha que voltar para Cristo, porque ela tinha sido transferida para quem? Para o Papa. Então agora o Lutero chega e fala, não, a autoridade não é do Papa, a autoridade é de Cristo. Agora a autoridade de Cristo estava voltando para dentro da igreja. As pessoas não depositavam mais a fé delas no Papa. Nós aprendemos aqui no culto da virada. Todos nós aqui somos sacerdotes reais, nação santa. Nós aprendemos que nós temos a chave do reino dos céus. E o que nós ligarmos aqui na terra, será ligado nos céus. E o que nós desligarmos aqui na terra, será ligado no céus. Então você é um sacerdote. Sacerdote da sua casa. Eu sou uma pessoa exatamente igual a você, com as mesmas limitações que você tem. A única diferença que eu tenho de você é que talvez Deus me deu a graça para fazer o que, irmãos? Comunicar. E talvez você não tenha essa graça, mas, irmãos, entrar no Santo dos Santos para receber milagre, nós dois estamos iguais, ou nós estamos iguais. Quem entende isso, diga amém. Todos nós temos acesso ao trono da graça. Ninguém aqui é diferente de ninguém. Diante do trono da graça não existe título. Não, irmãos, existem pessoas fiéis. Pessoas que são fiéis a Deus. Agora, a autoridade foi reivindicada novamente para Cristo. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Vou recitar o versículo. Pedro, pois eu te digo, que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que as portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja? Porque a igreja tem um dono, a igreja é de Jesus Cristo. Se levantaram reis, e morreram reis, e levantaram imperadores, e perseguiram, e tentaram contaminar a igreja, irmãos, mas não adiantou. A igreja é do Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja, Ele é a autoridade da igreja. Por isso, nós precisamos reconhecer esta autoridade de Jesus como cabeça da igreja. Quem entendeu, diga amém. Vamos em Filipenses capítulo 2, só para a gente compreender rapidinho. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. O que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se humilhou. Versículo 7. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Versículo 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Quem é que recebeu o nome que está acima de todo nome? Jesus. A autoridade é de quem? De Jesus. Por isso a igreja não ora no nome de Maria, de Pedro e de José. A igreja ora no nome de quem, irmãos? No nome de Jesus.
Você crê no poder que há no nome de Jesus? Comece a professar este nome para viver uma vida de milagres. É no nome de Jesus que eu recebo o meu milagre. É no nome de Jesus que eu ordeno que os meus inimigos sumam da minha vida. Quem aqui crê nessa autoridade, diga amém. É no nome de Jesus que eu ordeno que os meus inimigos sumam da minha vida. É no nome, pastor, mas eu posso fazer isso? Pode, porque Jesus disse: eu vos dou poder e autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões e em toda sorte do mal, e eles não vos causarão nenhum dano. A autoridade já está sobre a sua vida. Você sabe como usar, é por meio do nome de Jesus. Então vamos viver uma vida de vitória, igreja. Colossenses capítulo 2, 2 páginas para frente, só vira a página. Colossenses capítulo 2, versículo 13. O que está escrito? Colossenses 2, 13. E a vós outros que estavíeis mortos nos vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos os vossos delitos. O que está escrito no versículo 14? Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. O seu pecado está perdoado, a sua dívida está paga. Versículo 15: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e triunfou sobre eles lá na cruz. Quem entendeu isso, diga amém. O seu pecado está perdoado, a sua dívida está paga, e o seu inimigo já foi vencido lá na cruz. Então creia no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, e use esta autoridade para viver uma vida de vitória. Quem entendeu, diga amém. Número 5, para nós terminarmos. Qual foi o quinto ponto que foi reivindicado para que a igreja voltasse a viver? Sabe qual foi o quinto ponto, irmãos? A autoridade da palavra. Por quê, irmãos? A palavra tinha deixado de ser palavra. E agora Lutero falou assim, ó, agora nós vamos ter a Bíblia. A autoridade da palavra vai voltar para dentro da igreja. Amém? Cadê a sua biblinha? Dá glória a Deus por ela e fala assim: tem poder nessa Bíblia. Quem concorda com isso, diga amém. Diga: tem poder nesta Bíblia, tem autoridade. O que Paulo disse, irmãos? A palavra de Deus para o mundo é o que, irmãos? A palavra da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus, é o poder de salvação. Irmãos, tem poder aqui. Esta palavra, quando crida e tomada posse por meio do nome de Jesus, ela tem autoridade para se cumprir na nossa vida. E Lutero falou: o poder da palavra vai voltar para a vida da igreja. E naquela época, um homem chamado João Gutenberg, sabe o que ele fez, irmãos? Na mesma época que Lutero fez a reforma da igreja, apareceu um homem chamado João Gutenberg, que ele criou uma máquina que imprimia folhas. E aí Lutero agora começou a publicar a Bíblia em grande escala, porque agora ela não tinha que ser mais escrita por homens. João Gutenberg havia criado uma máquina que copiava e publicava a Bíblia. E agora Lutero, ele começou a traduzir a Bíblia para as outras línguas. E o Evangelho chegou até a nós para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Quem aqui entendeu, diga amém.